Com a palavra o nobre deputado Jair Bolsonaro. Senhor presidente, alguns anos atrás vivemos aqui o governo de exceção. Depois passamos para o governo de transição. E agora vivemos o governo da entregação. Este é Jair Bolsonaro em um pronunciamento na Câmara dos Deputados em 1998. Me refiro a isso, levando-se em conta o que nessa semana um general norte-americano, ele nada mais é do que chefe do órgão central de informação das Forças Armadas Americanas, ele pregou a intervenção norte-americana na Amazônia sob o pretexto de preservar o meio ambiente. Vale lembrar que com o início do projeto Calha Norte, que nasceu em 85 no governo Sarney, começaram a ser instalados então alguns pelotões na nossa fronteira da Amazônia com o objetivo de servir de polo de colonização, que em última análise iria consolidar a nossa faixa de fronteira com os países ao norte da América do Sul. O americano vendo isso... Nesse ponto, o áudio do acervo da Câmara dos Deputados corta. Mas eu te conto que o então parlamentar disse logo na sequência, abre aspas, o americano, vendo isso, estimulou a indústria da demarcação de terras indígenas, fecha aspas. E daí vem um exemplo para embasar a teoria conspiratória, o da terra indígena Yanomami, a maior do país. Bolsonaro continua, abre aspas, até vale uma observação neste momento. Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Fecha aspas. Olá, ministro de Roraima. Logo mais às 13h20, estaremos pousando no aeroporto de Boa Vista. 2 décadas se passaram. Não houve intervenção militar americana e nenhuma terra indígena representou perigo para a soberania nacional. Bolsonaro, já como pré-candidato à presidência da República, discursou em um ato na capital do estado. Abre aspas. Roraima tem recursos minerais para dar e vender. O índio americano vive de royalties de cassino. E por que não fazer isso aqui com o nosso minério? Fecha aspas. Em outro trecho de sua fala, afirmou, abre aspas, se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos teríamos uma economia igual à do Japão ou da China. Fecha aspas. Naquele mesmo ano, ele foi eleito para comandar o país. E essa mentalidade ganhou todo o poder da caneta presidencial. Tive um encontro não programado com garimpeiros que eles querem garimpar. E nós queremos legalizar o garimpo. Segundo os pesquisadores, 20 mil garimpeiros ilegais atuam na terra Yanomami. A atividade ilegal se intensificou nos últimos 2 anos devido à flexibilização de leis ambientais e incentivos dos governos estadual e federal. Damares pediu veto para UTI móvel e água potável em setembro de 2020, ou seja, a ministra dos Direitos Humanos pediu que fosse a Bolsonaro e Bolsonaro acatou o veto. Em novembro de 2021, a FUNAI proibiu a chegada de médicos da Fiocruz. Levou-se 1 ano para que eles conseguissem permissão e chegassem no lugar onde se sabia estavam ocorrendo os problemas que agora explodiram. Em um ofício enviado ao IBAMA, ao Exército e à Polícia Federal, lideranças Yanomamis pediram mais uma vez a instalação de um posto emergencial na região. No fim de março, o Ministério Público Federal em Roraima pediu à Justiça para obrigar o governo federal a retomar operações de repressão ao garimpo. Lá do Planalto, a mensagem que vem é exatamente oposta. O garimpo está liberado na região. A mensagem que é transmitida pelo Palácio Planalto é de que os garimpeiros podem livremente ocupar a terra indígena para mineração. Diante de cortes orçamentários na saúde, do desmantelamento de órgãos de fiscalização e do descumprimento de decisões judiciais, organizações indígenas resolveram levar suas denúncias para o mundo. Aqui é Eloy Terena, advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Estou gravando este vídeo diretamente de Bruxelas para informar que hoje apresentamos mais uma petição ao Tribunal Penal Internacional. É importante destacar que em agosto de 2021 a PIB protocolou a primeira denúncia no tribunal, apontando para o cometimento de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crime de ecocídio. E essa denúncia foi apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro. Agora,
o governo Lula quer que esses crimes sejam investigados também pelas autoridades nacionais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu que a Polícia Federal abra inquérito para apurar os crimes de genocídio e de omissão de socorro aos Yanomami. O que a lei brasileira do genocídio trata é que também quando você busca com medidas comissivas ou omissivas, ou seja, ações ou omissões, levar ao extermínio progressivo de um povo. Ora, assassinar as crianças é uma forma óbvia de conduzir ao extermínio de um povo. E por isso eu não tenho nenhuma dúvida técnica, embora evidentemente não me caiba julgar, mas de que há indícios fortíssimos de materialidade do crime de genocídio. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a responsabilização pelos crimes contra os Yanomami. Quais as principais ações e omissões do governo Bolsonaro que explicam a tragédia humanitária na terra indígena? Quem pode julgar e punir? E por que a acusação de genocídio volta a aparecer? Duas convidadas neste episódio. A advogada Juliana de Paula Batista, assessora jurídica do Instituto Socioambiental, e Heloísa Machado, professora de Direito Constitucional na Fundação Getúlio Vargas e uma das advogadas que atua na denúncia contra Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Quarta-feira, 25 de janeiro. Juliana, a gente mostrou em diversos episódios do assunto como, reiteradas vezes, lideranças indígenas encaminharam denúncias para autoridades em relação a vários crimes cometidos na terra indígena Yanomami. Com você, eu quero falar sobre decisões nacionais e internacionais que não foram cumpridas para a proteção desse povo. Pode começar nos explicando em quais instâncias se deram essas decisões e do que elas tratavam exatamente? Olha, Natuza, a gente tem decisões tanto do Supremo Tribunal Federal como da Justiça Federal de Roraima, e a gente também tem medidas deferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A maior parte dessas medidas, elas foram deferidas já em 2020, determinando que o governo tomasse todas as medidas para proteger os Yanomami. Em julho, quase 4 meses depois do início da pandemia no Brasil, o governo federal apresentou um plano para enfrentamento da Covid entre os índios. Mas o plano foi contestado por instituições de defesa dos povos indígenas por ser genérico demais. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mandou o governo refazer o plano. Contenção do avanço do garimpo, vacinação contra a Covid e a montagem de barreiras sanitárias em 33 comunidades, e isso não aconteceu. Foi uma das muitas medidas judiciais que não foram respeitadas. Mas nada ou quase nada foi feito. E além de nenhuma atitude tomada contra o garimpo, muito pelo contrário, só houve estímulo de lá para cá, também houve decisão do STF cobrando providências para evitar o contágio do coronavírus entre indígenas desde 2020. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque, afinal de contas, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Sim, a gente teve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi referendada pelo plenário, e eles determinavam que se instalassem barreiras sanitárias em 33 terras indígenas com a presença de indígenas isolados e de recente contato, que é o caso da terra indígena Yanomami, e também determinavam que a União tomasse medidas para conter e isolar invasores na terra indígena Yanomami. Então, traduzindo, ele determinava que a União tomasse medidas para estrangular essa logística de abastecimento dos garimpos, Então, por exemplo, o fechamento de rios, controle de espaço aéreo, ele não determinou as medidas específicas. A União deveria apresentar essas medidas em um plano, e esse plano nunca foi apresentado a contento. A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a autora dessa ação, chegou a apresentar quais seriam as medidas mais efetivas para conter esses invasores na terra indígena Yanomami, mas a União nunca adotou nenhuma dessas providências. E a responsabilidade do governo federal nos últimos 4 anos envolve muitos órgãos e agentes públicos para além do presidente da República. Quais são os principais que você destacaria? Olha, existe uma responsabilidade muito grande do Ministério da Justiça, porque é ele que operacionaliza as forças de segurança e que, em geral,
coordena essa articulação interinstitucional entre vários órgãos e instâncias da União que precisam agir para conter essas invasões. Existe uma responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, especialmente do IBAMA, que é quem tem a atribuição legal para combate aos ilícitos ambientais. Existe também uma responsabilidade muito grande do Exército, porque o Exército é quem tem a estrutura logística mais adequada e mais eficiente para fazer essas operações de selva, né? E também tem competência de agir em uma terra indígena de fronteira, que é o caso da terra indígena Yanomami. Existe uma responsabilidade também da FUNAI, que tem orçamento, equipe pessoal para movimentar e articular essa estrutura de governo e também deve preservar o usufruto exclusivo dos indígenas sobre as suas terras. Mas, ao contrário de tudo isso, a gente teve esses órgãos todos a reboque, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi até Roraima para visitar um garimpo ilegal na terra indígena Raposa Serra do Sol. Há também a informação de uma visita dele ao território Raposa Terra do Sol, em contato com garimpeiros. Sim, nós também assim, pedimos, né, que ele visitasse o Tse Yanomami para ver a realidade e simplesmente não atendeu nós, lideranças indígenas. Ele foi visitar áreas de garimpo, também conversar com os garimpeiros durante 4 anos. O governo Bolsonaro nunca ajudou nós, Yanomami, sim, incentivou entrar mais os garimpeiros na terra indígena Yanomami. E que passou todo o seu mandato dando uma licença social para que esses garimpeiros invadissem essas áreas, deixando muito nítido que ele não faria nada, né? É difícil a gente ouvir o choro das mães, muito dói isso. Então, muitas vezes a gente pedimos socorro e não foram atendidos pelo governo Bolsonaro. Eu tenho esses documentos, são muitos, dezenas de documentos que eu mandei várias vezes para o Ministério Público Federal, pedindo socorro para o Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde, até pelo Bolsonaro. Eu mandei documento pedindo socorro, mas simplesmente viraram costas, simplesmente não responderam, simplesmente não falaram que era normal. E como resultado, a gente teve uma explosão do garimpo. E também não menos importante, vejo uma responsabilidade do ex-vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que chegou a ser recebido pelos Yanomami em 2020, que fizeram uma denúncia sobre a invasão, e ele, eu participei, inclusive, dessa reunião, e ele chegou a dar a entender que os Yanomami estariam mentindo sobre a quantidade de garimpeiros que estavam invadindo a área, subdimensionando e desprezando os dados levados pelos Yanomami. Bastava ele ter ido lá, né, para ver. Com certeza. Juliana, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer receber você aqui no assunto e, sobretudo, para falar de um tema tão importante. Obrigada a vocês, Natuza. Espera um instante que eu já volto para falar com a Heloísa Machado. Heloísa, você define como o genocídio que tem acontecido com o povo Yanomami. Você pode nos explicar quais são os indícios que embasam essa sua percepção? Nos termos do Estatuto de Roma, o genocídio é entendido como qualquer ato praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um determinado grupo, como, por exemplo, um determinado povo indígena. Os tipos de condutas que podem se caracterizar como genocídio incluem ofensas graves à integridade física e mental e também a sujeição intencional a condições de vida que podem destruir um determinado povo. O que nós temos acompanhado ao longo dos últimos 4 anos é o que muitas organizações têm chamado de política anti-indígena, ou seja, uma transformação dos órgãos do Estado brasileiro em órgãos de perseguição aos povos indígenas. Por que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O índio é um ser humano igualzinho nós, quer o que nós queremos. E não pode usar a situação do índio, né, que
é uma situação que ainda está em inferioridade em relação a nós, para demarcar essas enormidades de terras. De fato, essa alteração na conduta da FUNAI, mudança de uma série de normas, discursos de incitação contra os direitos indígenas, facilitação de invasões e apoio ao garimpo ilegal. É intenção minha regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na tua propriedade. Que a terra indígena é como se fosse propriedade deles. Tá? Lógico, ONGs e outros países não querem que o índio continue como preso num zoológico, animal, como fosse um ser humano pré-histórico lá dentro. Isso é muito bom para eles. Tudo isso junto se constitui uma política anti-indígena que mostra uma intenção de destruir esse grupo e que sujeita os povos indígenas, como nós vimos agora em relação aos Yanomamis, a condições de vida tais que pode, de fato, levá-los à destruição e desaparecimento. E como é que funcionam essas denúncias em um órgão como o Tribunal Penal Internacional? Quanto tempo elas demoram para serem processadas, por exemplo? Quais as chances de o ex-presidente ser punido nas diferentes denúncias que já estão apresentadas? Existem pelo menos 5 denúncias apresentadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por genocídio ou crimes contra a humanidade no contexto dos ataques aos povos indígenas e também desconstrução das políticas ambientais. Quem precisa ser convencido de que, de fato, há crimes em andamento ou crimes que aconteceram e precisam ser investigados é a Procuradoria que funciona no Tribunal Penal Internacional, muito semelhante à figura que nós temos aqui do Ministério Público. É quem detém o poder de denunciar as pessoas perante o Tribunal Penal Internacional. Essa primeira fase de convencimento do procurador do TPI já leva muitos anos. A gente precisa ter em mente que é o tribunal que julga os casos mais graves do planeta todo, que está se debruçando sobre os conflitos e os potenciais crimes relativos à Rússia e Ucrânia e, portanto, é um tribunal que tem muito trabalho para todos os casos emergenciais que aparecem no planeta. Mas estima-se que entre 5 e 10 anos é um prazo onde essa procuradoria se manifesta sobre a efetiva abertura ou não de uma investigação. As primeiras denúncias que chegaram contra o ex-presidente Jair Bolsonaro datam de 2019 e, portanto, já estão alguns anos sob análise da Procuradoria. Líderes indígenas apresentaram uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Bolsonaro é acusado de cometer crimes contra a humanidade que incluem perseguir povos indígenas, destruir o habitat dessa população e também ignorar os direitos dela. Uma vez aberta a investigação, esse procurador reúne elementos, faz uma investigação própria para além do que as organizações já mandaram para lá e depois decide apresentar uma denúncia formal ao tribunal, já indicando especificamente o tipo de crime que pode ter sido cometido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Crimes contra a humanidade, na modalidade extermínio e perseguição, ou genocídio, como tem sido defendido por a articulação dos povos indígenas do Brasil. A PIB tem enviado informes ao tribunal de 6 em 6 meses. Isso foi feito, então, no final de 2021. E agora estamos enviando um novo comunicado relatando os primeiros 6 meses do ano de 2022. 2 aspectos foram destacados neste novo comunicado. Um deles é o avanço contínuo do garimpo ilegal e violações a direitos humanos em relação ao povo Yanomami. O julgamento também demora um bocado, então a gente tem que pensar que acionar essa instância internacional é algo importante, mas demorará para que seja dada uma efetiva resposta. E no caso da Justiça brasileira, já que o ministro Flávio Dino determinou a abertura de um inquérito para apurar genocídio, isso muda o cenário nacional de responsabilização penal para o ex-presidente, por exemplo? O Tribunal Penal Internacional só pode agir se não houver uma investigação efetiva
pela jurisdição nacional. Isso nunca existiu ao longo desses 4 anos de governo Bolsonaro, nenhuma investigação por genocídio indígena foi aberta ou teve qualquer encaminhamento. Uma entrevista coletiva online com 2 procuradores da República. O procurador, nessa entrevista coletiva, disse que no ano de 2020, o governo federal retirou a alimentação que era oferecida dentro desses hospitais que atendem os indígenas. Eles foram perguntados também em relação ao genocídio, se é possível chamar de genocídio o que está acontecendo ali com os indígenas Yanomamis. E o que eles disseram é o seguinte, que tudo depende de uma investigação, que isso precisa acontecer, mas que a partir do momento que eles conseguiram perceber ao longo de todos esses anos ali, é que também tinha uma intenção de extinção dessas comunidades, já que com muitas crianças morrendo, essas comunidades, elas deixam de existir. E agora há esse pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, para que seja investigado um potencial genocídio em relação aos Yanomami. Para que essa investigação suspenda a análise da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, é preciso que ela tenha como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a pessoa indicada na instância internacional como responsável por esses crimes. E em havendo esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Tribunal Penal Internacional suspenderia sua avaliação. Mas então, para ficar bem claro, se houver um julgamento aqui, isso facilita ou dificulta um julgamento pelo Tribunal Penal Internacional? Ou o julgamento se dá pelo âmbito nacional ou pelo âmbito internacional. A jurisdição internacional ela é subsidiária e complementar à jurisdição nacional. Então, se houver andamento a este inquérito que agora vai apurar a possível prática de genocídio, se o ex-presidente Jair Bolsonaro aparecer como um investigado, se as provas forem recolhidas com precisão, se houver um julgamento justo e adequado e imparcial sobre esse crime, não haverá necessidade de atuação do Tribunal Penal Internacional. Porém, se o ex-presidente Jair Bolsonaro não for indiciado nesse inquérito, se as provas não forem recolhidas em tempo razoável e se não houver uma demonstração de vontade efetiva de chegar à responsabilização por esses crimes, os casos que estão na instância internacional terão seguimento. No ofício encaminhado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ministro da Justiça, Flávio Dino, citou os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde à disposição dos Yanomami, o que, segundo ele, reforçam uma possível intenção de causar lesão grave à integridade ou mesmo provocar a extinção do grupo originário. Ao investigar o crime de genocídio, o objetivo principal é responsabilizar ex-integrantes do governo federal e toda a cadeia do garimpo ilegal, do proprietário, passando pelo garimpeiro, o barqueiro, o operador de máquinas, até o piloto do avião que faz o transporte dos envolvidos e dos produtos usados nos rios, nas terras indígenas. Eu aludo especialmente à ação ou omissão de agentes públicos. E aqui eu me refiro de agentes públicos de vários níveis. Por quê? Porque nós tivemos, primeiro, o estímulo a garimpo ilegal na Amazônia brasileira. Nós tivemos, inclusive, visita do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a um garimpo ilegal. Da perspectiva de advogada, professora de direito no Brasil, é evidente que há um desejo que as nossas instituições sejam capazes de fazer isso. Mas, em não sendo, existe esse sistema internacional para garantir que esses crimes não fiquem impunes. Professora Heloísa, muito obrigada pelos esclarecimentos e obrigada por ter topado dar essa entrevista aqui para o assunto. Eu que agradeço. Um abraço. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui.
Até o próximo assunto.